Vamos orar então pela palavra? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Paizinho querido, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, meu Deus. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre esse momento agora, o momento da palavra, que ela possa ser de fato palavra de Deus para a nossa vida e que a gente possa sair daqui, Senhor, tendo convicção de que o Senhor falou conosco. Nós oramos na autoridade que há no nome de Jesus, Pai. Amém. E amém. Um texto que certamente você já viu várias vezes. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler os 6 versículos primeiros, mas a minha mensagem vai estar focada principalmente dos versos 3, 4 e 5, tá? 3 a 5. Diz assim, tá? 2 Coríntios capítulo 10, segunda aos Coríntios. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Eu vou repetir a partir do verso 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo ele fundou a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. Isso foi lá por 49 a 52 da era cristã. E ele vai para Éfeso depois disso. Paulo ele morou em Corinto por 2 anos. Depois disso ele vai para Éfeso. Quando ele está em Éfeso, depois de um tempo, ele já começa a ficar sabendo que a igreja de Corinto está enfrentando sérias dificuldades e problemas e rebeliões internas e pecados. E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, aquela carta que nós conhecemos como 1 aos Coríntios, por volta de 53 e 54 da era cristã. E essa carta aqui é uma carta escrita por volta de 55 a 56 da era cristã. Então, e a cidade de Corinto era uma cidade cosmopolita, gente de todas as culturas naquele lugar. Era uma cidade portuária, tá? E era uma cidade portuária, mas uma cidade também bastante conhecida pelo seu nível de depravação. Era uma cidade muito imoral, muita prostituição, muitos templos a deuses e deusas, muitos templos a deuses e deusas. A prostituição cultural era muito forte, muitas crianças sem pai na cidade. E é dentro desse contexto que Paulo, então, ele planta essa igreja de Corinto. Só que depois de um tempo, já em Éfeso, trabalhando em Éfeso, ele começa a saber que a autoridade dele está sendo muito atacada dentro da igreja de Corinto. Falsos líderes e falsos apóstolos se infiltraram no meio da igreja e começaram a minar, digamos assim, no meio da igreja, a autoridade do apóstolo Paulo. Começaram a dizer que a aparência dele era desprezível, que a pregação dele era fraca, que ele não era apóstolo porque ele não havia andado com Jesus, ele não tinha visto Jesus. Para ser apóstolo tinha que ter andado com Jesus.
começaram a dizer uma série de coisas a respeito dele, e essa carta ela tem o intuito de fazer uma defesa. A segunda carta ela é praticamente uma defesa da vocação do apóstolo Paulo, é uma defesa do chamado, da vocação, é uma defesa do apostolado do apóstolo Paulo. Agora, é interessante pensar que é o seguinte, Paulo não está preocupado com o ego, com a reputação dele. Paulo está preocupado com a mensagem do Evangelho. Pensa bem, se um líder tem a sua reputação atacada e se ele perde a sua credibilidade, a mensagem que ele prega também perde credibilidade. A mensagem do Evangelho também perderia credibilidade. Imagine eu aqui no púlpito pregando e você sabendo que eu tenho várias áreas da minha vida em pecado, ou que eu não tenho autoridade para estar aqui, ou que eu estou em rebelião. Vocês levariam a sério aquilo que eu digo aqui em cima? Então, a defesa do apóstolo Paulo tem a ver com a mensagem do Evangelho, para que a mensagem do Evangelho também não perca credibilidade. Então, o propósito dessa carta é também de defender a autoridade apostólica e a mensagem do Evangelho. E nesse texto aqui, como em vários textos do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele usa de uma linguagem militar. Paulo usa de uma linguagem militar e ele faz isso em várias outras cartas. Quem conhece Efésios 6, do 10 em diante, vai saber da armadura do cristão. Paulo, ele andava por todo o império praticamente daquela época. E Paulo estava bastante acostumado com a figura de soldados romanos, destacamentos romanos, legiões romanas, quartéis. Então aquilo também virou ele usava isso tudo sempre como uma analogia para a vida do cristão. A questão do combate. Quando ele fala com Timóteo na primeira carta, em capítulo 6, 12, 1 Timóteo 6, 12, ele dá um conselho a Timóteo. O que ele diz? Combata o bom combate. E quando ele já está se despedindo já da vida do ministério, em 2 Timóteo 4, 7, o que é que ele diz? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Lá em Filipenses 1, verso 12 e 13, ele vai dizer assim, a minha prisão, ela tem colaborado para o avanço do Evangelho. Então, as minhas cadeias, ele vai dizer, as minhas algemas estão colaborando para a mensagem do Evangelho. Lá em Atos 28, quando Paulo vai preso para Roma, é interessante, Paulo fica preso 2 anos em Roma, numa prisão domiciliar. E Paulo fundou uma igreja, gente, no meio dos soldados. Teve uma igreja no meio dos soldados romanos. Por quê? Paulo ele ficou 2 anos numa prisão domiciliar e ele ficava amarrado ele ficava algemado a um soldado. E pense bem, todo dia trocando de turno, e aqueles caras vendo Paulo evangelizar, porque Paulo ele alugou uma casa e ele recebia muitas visitas, diz o texto, isso diz o texto, tá? E aqueles soldados romanos estavam, imagina, vendo e ouvindo Paulo orar o tempo todo, Paulo evangelizar. Então Paulo ganhou um monte de soldados e fundou uma igreja entre os soldados romanos. Tanto que em Romanos, ele vai falar isso em Romanos 16, né? Os da casa de César aqui, os soldados, saúdam vocês. Então, é uma ideia muito interessante, porque essa questão militar, essa questão do quartel, essa questão do combate, ela é muito viva na mente do Paulo, até quando ele está escrevendo as suas cartas. E Paulo vai usar dessa linguagem aqui, essa linguagem militar. E ele vai dizer algumas coisas interessantes. A primeira delas, embora vivamos como homens, ou embora andemos na carne, nós, o que ele diz? Não lutamos, posso ouvir vocês? Não lutamos como? Não lutamos com armas humanas. Embora andemos na carne, não lutamos conforme a carne. Embora andemos como seres humanos, Paulo ele reconhece a nossa humanidade, mas ele diz, não é desse jeito que a gente se move.
Não é desse jeito que a gente anda. Nós nos movemos com armas espirituais. Nós andamos na carne, mas nós não nos movemos dessa forma. E, gente, o Espírito Santo nos ensina que através desse texto, preste bem atenção, lutas, oposições, guerras, eu e você sempre teremos. Fazem parte do nosso dia a dia. Essas guerras, muitas vezes, elas fazem parte do nosso dia a dia, assim, no sentido de que nós estamos lidando com questões da vida, desemprego, frustrações, brigas, desentendimentos. Essas guerras são contra a opressão maligna, são contra demônios mesmo. Mas guerras nós sempre teremos. Oposições nós sempre teremos. Nós vamos morrer nessa vida aqui. E sombra e água fresca a gente não vai encontrar. Mas ele diz, nós não nos movemos de maneira humana. A questão toda é como é que a gente luta as nossas guerras. A questão toda que fica para a gente é como nós travamos as nossas batalhas no dia a dia. Será que eu e você temos discernimento espiritual para discernir quando estamos debaixo de um ataque? Quando estamos debaixo de opressão, será que nós temos aquele discernimento tipo, opa, tem coisa aí. Tem uma coisa que não está normal. Nós não nos movemos de maneira humana. O nosso olhar não é humano, Paulo está dizendo. Nós nos movemos com as nossas armas espirituais. E elas variam de intensidade. Algumas lutas são mais tranquilas, outras são mais pesadas. Agora, a questão é o seguinte, viver na carne aqui, gente, não é lutar segundo a carne. E aí a gente percebe muitas vezes que ao invés de usar algumas armas, as armas que nós temos, nós usamos o nosso raciocínio, usamos as nossas estratégias, nós nos desesperamos, ficamos ansiosos, damos o nosso jeitinho, ligamos para o fulano, ligamos para aquele. E a gente acaba lutando de maneira humana, muitas vezes, as nossas guerras. Então, Paulo está dizendo, embora a gente ande na carne, não é dessa forma que a gente se move no mundo. Não é dessa maneira que a gente se move. Para lidar com as tensões do dia a dia. E mesmo que você ache que aquela batalha que você está enfrentando não é uma batalha espiritual, uma questão do dia a dia, os recursos espirituais que Deus nos dá valem para todos os momentos da nossa vida. Deus nos deixou recursos espirituais para isso. Eu vou mencionar 3 aspectos, então, aqui, das armas que Deus nos dá. Deus te deu armas espirituais, tá? Vale a pena a gente pensar que é o seguinte, nós todos enfrentamos guerras, nós todos estamos em combate, nós todos estamos debaixo da luta, mas a gente tem que pensar uma coisa, Deus não nos deixou desarmados, Deus não nos deixou sem recursos, Deus não nos deixou sem autoridade para lutarmos e para travarmos essas batalhas. Paulo diz que as nossas batalhas não são humanas, não são humanas. Várias pessoas aqui já conhecem, eu vou mencionar rapidamente uma casa que eu fui chamado uma vez tinha um menino endemoniado lá, e me chamaram para ajudar aquela família. E ele era um menino que tinha problemas mentais, tomava remédios pesados já há muito tempo. E quando eu cheguei lá, eu pedi para orar. A menina me ligou, a irmã dele me disse, meu pai está batendo, meu irmão está batendo no meu pai. Pediu para eu ir ajudar. Quando eu cheguei lá, eu só pedi para orar. Entrei na casa e pedi para orar. E eu achando que o menino ia cair endemoniado. Quem caiu endemoniado foi a mãe dele. Uma diaconisa de uma igreja. Os 2 pais diáconos.
Eu falei no nome de Jesus e aquela mãe caiu endemoniada. Depois de um bom tempo expulsando demônio, voltava e tal, ela começou a dar risada e debochar, dizendo assim, ó, vocês estão dando esse monte de remédio para ele, nem vê que sou eu. E debochava. Vocês estão dando esse monte de remédio, ele vive debaixo de remédio, e vocês nem percebem que sou eu. Então, muitas vezes, queridos, a gente vive... ela tinha sido do candomblé há muito tempo e abandonou a religião, consagrou ele no ventre, depois abandonou a religião e ele começou a ter esse tipo de problema. Mas eu percebo que muitas vezes nós somos inocentes em relação a algumas lutas que a gente trava. Nós somos muito sem discernimentos. Nós estamos plantando uma igreja. Vocês acham que nós vamos plantar uma igreja sem batalha espiritual? Vocês acham mesmo que algumas lutas que a gente enfrenta aqui são todas normais? Nós estamos lutando contra forças espirituais do mal, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, a partir do capítulo 6, a partir do verso 10. Nós estamos lutando contra forças espirituais do mal. Agora, Deus não nos deixou sem recursos, Deus não nos deixou sem armas, Deus não nos deixou sem condições e muito mais. O Senhor Jesus Cristo diz no Novo Testamento, eu vos dei autoridade. Será que você já percebeu o nível de autoridade que está sobre a sua vida? Muitas vezes nós ficamos, eu vejo os crentes acuados, com medo, rendidos. Agora, será que você já percebeu o nível de poder que está sobre a tua vida através do Espírito Santo? Será que você já percebeu a autoridade que está sobre a sua vida, muitas vezes, para lutar algumas batalhas? Será que nós temos realmente razão para vivermos derrotados em muitas questões, para vivermos com uma vida amarrada, para vivermos com uma vida que não flui, para viver patinando? Será que a gente tem percebido o nível da batalha que a gente tem lutado? E será que a gente tem realmente consciência da nossa identidade em Cristo e do nível de autoridade que Deus colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida? Será que a gente tem essa compreensão, gente? É o que ele diz, nós estamos na carne, no corpo, mas nós não nos movemos dessa forma. Nós não nos movemos dessa forma. Deus nos concedeu autoridade. Jesus disse, eu vos dei autoridade sobre cobras e escorpiões e todo o poder das trevas e nada vos fará dano. Essa é uma palavra para a igreja de Jesus, gente. Essa é uma palavra para a igreja de Jesus. E muitas vezes a gente tem que se levantar em autoridade e repreender todo o poder das trevas que se levanta quando a gente tem discernimento. A gente esquece que há poder na nossa fala. Nós expulsamos demônios como? Falando com eles, mandando embora em nome de Jesus. Há poder na nossa fala, gente. Quando eu tenho meditado num texto em que Deus manda Moisés falar com a rocha e mandar que dela saísse água. Fale com a rocha. Jesus falou com uma figueira. Josué falou com o sol, falou com a lua. Ezequiel falou com ossos secos. Será que a gente tem autoridade? Jesus fala, eu vos dei. Ele fala assim, se vocês disserem para esse monte, saia desse lugar e vá para o outro, ele vai te obedecer, porque o Senhor, gente, nos concedeu autoridade. O que esse texto diz? Que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Deus não nos deu apenas armas. Ele não nos deu apenas armas, Ele nos deu armas poderosas. Então nós não estamos desarmados nessa luta que nós travamos. Nós não estamos sem armas, desprovidos de poder, desprovidos de autoridade. Nós não estamos desprovidos. O Senhor nos concedeu armas e não foi arma para te ajudar. Não foi uma arma que faz diferença. O texto diz que Ele deu armas que são poderosas em Deus. E aqui a palavra é aquela que a gente conhece, que vem do dunamis, do dinamite. Gente, quando um crente se levanta com autoridade espiritual, não é por causa dele, que ele é legal, que ele ora muito, não é no meu mérito, mas é no poder que há no nome de Jesus Cristo.
Será que nós percebemos a real autoridade que está no nome de Jesus Cristo? Atos 4,12, o nome que é sobre todo nome, o nome pelo qual importa que todos sejam salvos, o único nome, o nome de Jesus Cristo. Será que a gente compreendeu isso de maneira espiritual? Porque uma coisa é entrar aqui, outra coisa é cair para o Espírito e a gente passar a viver com esse nível de autoridade que o Senhor nos concedeu. Deus nos deu autoridade, e não foi para nos ajudar, Ele deu armas poderosas que não são para, deixar o inimigo de lado. O que o texto diz? Que é para destruir fortalezas. São armas poderosas, que não é para te dar uma ajudinha, que não é uma muleta. São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. Você já compreendeu o nível de autoridade com que você pode se mover em Jesus Cristo, gente? Você já tentou bom, nós temos um mecânico aqui, né? Certamente ele sabe do que eu estou falando. Mexendo um carro lá sem as ferramentas adequadas, né? Aí a gente fica fazendo gambiarra. E aí as coisas não dão certo. Consertar alguma coisa sem ferramenta adequada. Às vezes até dá para fazer uma gambiarra. Mas eu me lembro que um tempo atrás, eu fui trocar a torneira lá de casa, fui colocar uma torneira quente e fui tentar tirar uma torneira daquelas duplas assim, que devia estar lá uns 30 anos pelo menos. Pense num troço emperrado, e eu não tinha ferramentas. E aí você vai ficando irritado. Numa dessas eu cortei a minha unha com tudo. E aí você vai 10 vezes na casa de ferramenta, compra isso, compra aquilo, e o cara te diz, não, usa o desengripante e tal. Até que eu consegui um alicate de pressão daqueles, foi rapidinho, troquei a torneira. E aí a gente fica fazendo gambiarra na nossa vida espiritual muitas vezes, porque você está lutando do jeito errado, com as ferramentas erradas. No mundo espiritual, na vida, a gente pode se mover com ferramentas erradas. A gente pode tentar lutar do jeito errado, do nosso jeito, fazer uma gambiarrinha lá, para Jesus abençoar. E não funciona. O Senhor nos deu armas, nos deu fuzil poderoso para você atacar a obra das trevas quando ela se levanta contra você. E essas armas, a primeira característica dessas armas é que elas não são humanas. A segunda característica é que elas são poderosas, como eu já disse. São armas poderosas em Deus, que não são para te ajudar, que não são para dar um jeitinho. Armas poderosas que são para destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Às vezes eu penso que nós subestimamos, nós desvalorizamos o poder das armas espirituais que Deus nos dá. Quando você se prostra e para e realmente encara a sério a tua vida de oração, me conte se você não vai ver um monte de coisas se desamarrando na tua vida. Mas eu não estou falando de orar antes do almoço, Deus abençoe, e antes de dormir, Deus abençoe. Eu estou falando de uma vida séria de oração. De uma vida. O Martim Lutero dizia que quando o dia dele estava mais ocupado, quando ele via que o dia dele estava mais ocupado, ele gastava mais tempo em oração. Diz que gastava, quando eu vejo que o meu dia está aqui, eu invisto 3 horas do meu dia em oração. Encara a tua vida de oração a sério, uma vida reta de oração, tempo em oração. Vai para o jejum. Resolve andar uma vida na verdade. Zacarias 8,16. Ninguém fale mentira uns com os outros. Resolve andar na verdade, em integridade. Resolve ter uma vida séria de oração. Resolve jejuar quando a coisa aperta. Resolve ir para a palavra. E eu quero ver se muitas amarras que você talvez enfrenta na tua vida não vão cair. Porque as armas de Deus são poderosas, não são para te ajudar, mas são para destruir
poderes inimigos que se levantam. Por isso que eu digo que nós subestimamos o poder dessas armas que Deus nos dá. A gente às vezes sai pedindo oração, como diz o meu amigo Gabriel, até para quem não é crente. Pede oração para todo mundo, até para quem não é crente, mas orar mesmo não ora. E tem coisas que não dá para delegar, é você. Tem coisas que é você e Deus, que é lá para o quarto secreto. Tem questões que é entre você e Deus, é o clamor, é o choro, é a rendição. E veja se questões não vão se desamarrar na sua vida. Às vezes você vão ver elas caindo, algumas barreiras caindo, sem você colocar o dedo. Sem você colocar as mãos para destruir essas fortalezas. Eu gosto muito, gente, de Davi, aquela batalha dele com o Golias, em 1 Samuel, capítulo 17. Enquanto Saul vestiu a armadura dele para lutar com Davi, volta a fita. Enquanto Saul deu um conselho furado para Davi, porque o Davi tinha vestido a armadura de Saul. E aí aquela conversa, não vai dar, não é para você. E aí vem um irmão de Davi e chama ele de prepotente. Você está pensando o quê? Que você vai ganhar desse cara? Pense bem num gigante afrontando Davi e o exército de Israel. Não necessariamente Davi chega depois, mas afrontando o exército. Pense num cara lá, 40 dias, 2 vezes por dia, vai lá e gritava, tem homem aí? Tem homem aí? E Saul lá, os soldados lá, e o cara 40 dias, 2 vezes por dia gritava, tem homem aí? Tem homem aí? Cara, eu acho que nem que eu morresse no primeiro golpe, mas eu acho que eu ia. Bom gaúcho. E Davi ouve aquilo e diz assim, quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A perspectiva de Davi, gente, não foi humana. Ele não olhou com olhos humanos. Ele disse, eu lutei contra leões, contra ursos e o Senhor me livrou. Ele não vai me livrar desse cara aí? E ele diz, quem é você, seu incircunciso? Ou seja, é um cara que não está debaixo da aliança com Deus. E ele fala, hoje mesmo eu vou dar o teu cadáver para os animais. Sabe essa perspectiva de travar uma batalha não com olhos humanos? Sabe quando você levanta os teus olhos e diz, eu tenho quem me defenda. Eu tenho armas. Eu posso vencer esse gigante. Eu posso vencer essa batalha. O Senhor não me deixou desprovido de poder, nem de arma, de autoridade, nem de discernimento. Ele me deu armas que são poderosas. Amém. Por que é que a gente apanha tanto, gente? Tem algumas surras desnecessárias que a gente leva. A gente passa por algumas surras desnecessárias e não consegue perceber contra o que está lutando. Que os posicionamentos que a gente tem que tomar são outros, são espirituais. Que nós nos movemos no mundo espiritual. Paulo está respondendo aos críticos dele. Ele está sendo acusado de um monte de coisas, mas ele diz, eu não estou lutando dessa forma. Eu estou lutando com armas espirituais contra raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. É com essas armas que eu estou lutando. São armas poderosas. Gente, dependência de Deus. Nós precisamos entender o que é depender de Deus. Quando a gente está lá no fogo cruzado, a gente ir para Deus e dizer, Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma direção. Sabe quando você se humilha, bota a boca no pó e diz, Senhor, me dá uma direção. Senhor, me dá uma palavra, por que isso está acontecendo? Senhor, me orienta, me dá uma palavra. Salmo 30, 21, Isaías 30, 21, quando diz que Deus daria direção. E Paulo fala, o terceiro ponto aqui, sobre os nossos alvos. Temos armas que não são humanas, temos armas que são poderosas, mas essas armas têm um alvo, destruir fortalezas e sofismas. Você sabe o que é uma fortaleza?
Novamente Paulo usando essa linguagem militar. Fortalezas são aquelas estruturas de pensamento. Fortaleza nem sempre são demônios. Pode ser uma opressão. Mas fortalezas são aquelas estruturas de pensamento que a gente tem, resistentes. São aqueles padrões de pensamento que nós temos que são resistentes. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com mentira. Aquilo ali é uma fortaleza na vida dela. Uma pessoa que tem problemas com pornografia, por exemplo. Aquilo às vezes é com muita dificuldade que aquilo é quebrado. Isso é uma fortaleza. Sabe aquela pessoa, muitas vezes, que a gente não quer perdoar? Que a gente sabe que tem que perdoar, mas não quer perdoar. Eu não perdoo esse desgraçado. Eu creio em Jesus, mas me desculpa, esse eu não perdoo. Isso é uma fortaleza que precisa ser quebrada na vida da gente. Orgulho, gente. Orgulho é uma fortaleza, porque o orgulho não te permite dar um passo atrás, reconhecer que você talvez pecou, que você precise de repente consertar com alguém, pedir perdão para alguém. O orgulho é uma fortaleza espiritual. Existem muitas fortalezas que a gente precisa, às vezes, quebrar na nossa vida. Pessoas dentro da igreja que às vezes carregam mágoa por anos, magoadas por anos, às vezes com alguém dentro da sua casa e não trata com aquilo. E muitas vezes tem resistência a tratar com algumas questões. Pessoas rebeldes, a gente vê muitas vezes dentro da igreja pessoas com problemas com a liderança, pessoas rebeldes contra líderes, pessoas que têm dificuldade de se submeter a um chefe numa empresa, pessoas que têm dificuldade de se submeter a uma liderança espiritual, pessoas que têm dificuldade de se submeter ao pai ou à mãe, ou a um professor dentro de sala de aula. Questões como rebeldia, gente, isso é também uma fortaleza que precisa ser quebrado. Paulo está falando isso porque ele está enxergando fortalezas na mente da igreja que o está atacando. E ele entende aquilo como sofismas, como enganos da mente. Gente, por isso que a gente precisa de leitura da Bíblia. A palavra de Deus, ela quebra muitos ou todos os sofismas que nós temos. Porque ler a Bíblia, a gente não lê para conhecer a Bíblia é uma arma espiritual. A Bíblia tem poder espiritual. A Bíblia não é só um livro que a gente pode ler e conhecer. A Bíblia é uma arma espiritual que liberta a nossa mente de prisões, quebra pensamentos, quebra padrões errados de pensamento que nós temos. A gente vê muito crente dizendo, mas isso aqui também não é bem assim. Então a gente relativiza muita coisa. Nós relativizamos o poder da palavra de Deus, porque a gente não lê. Nós relativizamos o poder da oração, nós relativizamos muitas vezes o poder de andar na verdade, porque no fundo a gente não leva tão a sério assim. Mas isso são fortalezas que precisam ser quebradas. Deixa eu te falar uma coisa. Você está pensando que o diabo está só interessado em colocar doença na sua vida, na sua família? Você está achando que o diabo está só pensando em enviar o devorador lá para roubar teu dinheiro? Sabe o que o diabo quer? É encher a tua mente de enganos. O diabo quer fazer com que a tua mente seja aprisionada. O diabo quer que a tua mente seja cheia de crenças falsas, porque ele te domina dessa forma. Quando você tem pensamentos falsos a respeito de você mesmo, sejam exagerados ou sejam de menos, ninguém me ama, o Senhor não me ama, o Senhor não está nem aí comigo, ou então quando você se acha demais. O diabo não está só interessado em jogar doenças, e roubar o nosso dinheiro, e roubar a paz. Ele quer a nossa mente. Ele quer trabalhar os nossos valores, ele quer te encher de ansiedades, ele quer te encher de preocupação. Ele quer te encher de coisas que Paulo diz nos impedem de conhecer a Deus, que travam o nosso conhecimento de Deus.
E muitos crentes são tão cheios de fortalezas que eles não enxergam o próprio pecado, não conseguem enxergar o próprio pecado, eles escondem o pecado muitas vezes, são conscientes, mas escondem. Em outros casos, eles negam os próprios pecados. Não há um quebrantamento. Sabe o que Isaías nos fala? Isaías, se eu não estou enganado, é 64. Deus fala assim: sabe para quem eu olharei? Sabe quem é que consegue atrair o meu olhar? Sabe em quem eu vou prestar atenção com os meus olhos? É no contrito e no quebrantado de coração, naquele que teme e treme diante da minha palavra. Você quer chamar a atenção de Deus para a sua vida? Quebre fortalezas, quebre orgulhos, quebre a vaidade, se renda. Tenha um coração quebrantado, se desarma, encara, diga: Senhor, eu tenho mesmo esse pecado, eu preciso de ajuda, eu preciso quebrar isso na minha vida. Sabe para quem eu olharei, diz o Senhor? Não é para aqueles que fazem um monte de sacrifícios legais. Quem vai atrair a atenção de Deus é quem tem um coração quebrantado e contrito e aquele que teme e treme diante da minha palavra. É esse que atrai a atenção de Deus sobre a sua vida. Então nós falamos sobre a nossa luta, para terminar aqui, falamos sobre as nossas armas e os alvos que nós temos. E o alvo dessas lutas, destruir fortalezas. Você querendo ou não, no dia que você nasceu de novo e aceitou a Cristo, você foi colocado num exército. Você se inscreveu para uma batalha, desculpe, talvez você não saiba disso. Mas Paulo não diz no Novo Testamento que a igreja é um hospital. Embora a gente saiba que seja um lugar de cura. Paulo vai usar termos militares. E a palavra que ele dá para Timóteo, ele fala para cada um de nós: combata o bom combate. Você já se viu como um combatente? Você sabe manejar bem as armas espirituais que Deus nos concedeu? Você já se percebeu como um combatente, como um soldado alistado no exército? Você já parou para prestar atenção na forma como você manuseia as tuas armas? As armas que Deus te deu? Você já parou para pensar que talvez você possa estar desperdiçando toda a autoridade que está sobre a sua vida, através do Espírito Santo, do nome de Jesus Cristo? Você já parou para pensar no nível de autoridade que está sobre a sua vida e que talvez possa estar sendo desperdiçado? Você tem armas, você tem recursos espirituais, mas está apanhando. Está sendo intimidado nessa luta que nós travamos. Eu quero dizer isso, gente. Nós temos armas. Armas que são poderosas. Que não são para nos ajudar, elas são poderosas. Elas são poderosas para destruir fortalezas. Para destruir oposições que se levantam. Deus não te deixou sem recursos. Deus não te deixou sem armas, Deus não te deixou sem autoridade. Mas é preciso também, gente, você usar essas armas que Deus te deu. E aí a pergunta que eu fico é: como é que está a nossa vida de oração? Será que a gente está com essa vida rasa de oração? Essa vidinha rasa. Ora quando dá tempo, ora 2 minutos. Tem horas, gente, que Deus requer da gente posicionamento de intercessão mesmo. De intercessão. Em que a guerra fica mais séria. Em que a batalha fica mais acirrada. E não dá para ir para o campo de batalha de raider, de chinelo, de bermudinha. Você tem que usar as tuas armas espirituais, usar escudo, usar oração, usar espada, usar sandálias, usar o capacete.
Tem horas que a gente tem que partir para esse nível, ou melhor, a gente tem que estar sempre prontos. Mas a questão é que geralmente eu vejo a nossa vida de oração rasa, o nosso conhecimento da palavra rasa. Olha que Jesus, gente, quando ele enfrentou o diabo, ele enfrentou, está escrito, a autoridade está aqui, ó. Tem autoridade, Deus não te deixou sem armas e nem recursos. O Senhor Jesus usou a própria palavra contra o diabo. E muitas vezes ele usou a sua fala: retira-te, Satanás. Retira-te. Deus é aquilo que Paulo fala em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Talvez você esteja num padrão de pensamento acomodado com a vida que você leva. Talvez você já acomodou com a tua batalha, você já está acomodado com a tua luta e diz: não, vai ser assim para sempre mesmo. Esse casamento que eu tenho, vai ser assim para sempre mesmo. Esse trabalho, essa situação não vai ser assim para sempre mesmo. Você já está acomodado com esse padrão de pensamento e é exatamente isso que o diabo quer. E a Bíblia fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo me lembra muito a mente de Davi, né? Ou ao contrário, Davi, sabe? Contra quem eu estou lutando? Quem é que vai por mim? Eu tenho autoridade contra esse gigante. Quem é esse incircunciso? Nós precisamos usar, queridos, dessa força que nós temos como igreja, para avançar como igreja, para avançar como projeto de plantação, para avançar na nossa vida pessoal, para derrubar fortalezas, para derrubar muralhas contra as quais a gente vai estar há anos batalhando e lutando. Porque nós não estamos usando armas espirituais. E eu quero te dizer, a Bíblia pode transformar a tua mente. Te dá a mente de Cristo. Amém. Te dá a mente de Paulo. Te dá a mente de Davi, que se levanta contra esses inimigos sem se intimidar com eles. Sem se intimidar com eles. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Amém. Vamos ficar de pé?